E um louvor que nós acabamos de cantar, ele tem duas frases bem bacanas. Repete assim para mim. Eu quero um relacionamento com profundidade e intimidade. E quando nós acabamos de louvar, aí eu falei assim, caramba, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. Eu colocaria só mais uma palavrinha para casar tudo que nós vamos falar agora. Prioridade. Porque, mas eu já subentendo que se eu tenho profundidade com Deus, se eu busco a intimidade, eu vou dar a prioridade. E é uma coisa que nós precisamos trabalhar dia após dia, que é a nossa prioridade no Senhor. E tem uma passagem bastante conhecida que vai falar gente, eu estou alto. Será que se eu for para... Vocês estão olhando muito para cima? É que eu sou alto. Vocês querem que eu fique embaixo para melhorar? Não precisa, não? Existe uma passagem que vai desenhar bem essa questão da prioridade. Lá em Lucas 10. A passagem que ela descreve que fazer a coisa certa ou fazer uma coisa correta nem sempre vai ser a prioridade naquele momento. Eu estou falando de Marta e Maria. Marta, naquele momento, Marta estava fazendo algo errado? Sim ou não? Não, Marta não estava fazendo algo errado. Agora, Marta estava fazendo a coisa mais importante naquele momento. O mundo, os afazeres, a nossa vida, ela sempre vai nos levar a colocar necessidades, prioridades na frente da busca de Deus, na frente da profundidade, na frente da intimidade. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, príncipes e princesas, eu gosto de chamar, né? Por estarem aqui numa quinta-feira pela manhã buscando profundidade. Abre parênteses, depois de um feriadão, feche parênteses. Isso é intimidade. Isso é prioridade. Vocês poderiam estar em casa descansando? Poderia. Mas é sede. Sede de Deus. E a palavra lá em Lucas, no capítulo 10, do 38, a partir do 38 até o 42. Lucas 10, 38 ao 42, ela diz o seguinte: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro,
ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para lhe servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Estar aos pés de Jesus. Essa é a melhor parte. E com isso eu coloco o primeiro ponto, né, que é sobre Marta, a dedicada nas tarefas. Marta, ela, como diz a palavra, ela é aquela mulher que ela se preocupou, ela preparou toda a logística, ela foi para a cozinha fazer os quitutes, limpar. Ela foi uma pessoa organizada. Mas Marta, muito mais do que isso, poderia também ter tido a intuição, a busca de estar também aos pés de Jesus. Ela se esforçou para que tudo fosse perfeito. E em muitos discursos nós vamos ouvir na nossa vida, no nosso cotidiano, até discursos bonitos. Discursos até muitas das vezes, se nós não tivermos maturidade e discernimento espiritual, que nós vamos falar o seguinte: olha, você tem razão. A vontade de Marta, o coração de Marta, naquele sentido ali, para ela aquilo era o mais importante, aquela ação era mais importante. E quando Marta vai para a cozinha, né, ficou naquela agitação, preparando, ela nos mostra que nós podemos nos perder nas nossas tarefas. Nos perder como, Ronaldo? Nos tirar do foco. Nos tirar do foco da profundidade. Nos tirar do foco da prioridade de estar com Jesus. E é importante lembrar que as nossas ações, elas são valiosas. Tudo que nós fazemos é valioso. Ela estava fazendo algo para Jesus. E é importante, sim. Mas nada. Vou interagir bastante com vocês. Repete assim, ó. Nada. Nada. Nada pode substituir a sua conexão com Deus. Nada. Não vai ser a melhor comida, não vai ser a melhor limpeza, não vai ser a melhor organização de festa. Nada pode substituir um tempo a sós que você tenha com o Pai. Imagina, vou dar um exemplo, seu nome? Imagine, Marilene, tudo bem. Posso usar a senhora como exemplo? A senhora com certeza é vó. Então imagine que a dona Marilene, ela passou o final de semana, o feriadão inteiro, promovendo uma mega festa para o seu neto. Comprando as coisas, indo em lojas, alugando brinquedos. Você participou e coordenou toda a infraestrutura, toda a logística. Isso foi muito cansativo. E quando chegou de fato o dia da festa, de você estar ali aproveitando
curtindo a festa com seu neto, a dona Marilene, ela estava o quê? Cansada. E não conseguiu. Porque toda aquela correria, as tarefas que a Marilene ela teve antes do evento, deixou ela exausta. E ela não conseguiu aproveitar a festa, não conseguiu aproveitar aquilo que ela idealizou, ela quis promover. E ela perdeu a melhor porção, a melhor parte, que foi a festa. Assim foi Marta. Marta correu, Marta fez, Marta se agitou, mas a melhor parte ali de estar ouvindo Jesus, ouvindo os ensinamentos, Marta não teve essa direção. O que a palavra diz lá em Mateus 6? Buscai primeiro, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar Deus em primeiro lugar sempre vai ser a melhor escolha, sempre vai ser a prioridade. Houve um tempo da minha vida que isso depois, já que um segundo momento, tal, é até uma parte do meu testemunho, tá? Mas houve um tempo na minha vida em que eu fui meio que filho pródigo. E eu não tinha, eu esqueci essa prioridade. Eu deixei de lado essa busca a Deus. Mas graças a Deus, o Espírito Santo, ele pegou no meu calcanhar e fez lembrar. E desde então eu venho buscando cada vez mais as águas profundas. Eu venho buscando cada vez mais profundidade em Deus. Eu nunca sei tudo. Eu quero sempre saber mais. Eu quero sempre conhecer mais de Deus. Eu quero sempre aprender com essa pastora na minha vida, que foi um presente de Deus também para mim. Porque quando eu decidi voltar e com sede de Deus, aí Deus falou assim, ó, já que você está voltando, então toma aqui um brinde para você, tá? Toma um mimo aqui, ó. Aí deu essa moça para mim, né? Ela que pediu, ela que veio pedir para me namorar. Não foi eu que pedi, não, mas... Mas amém. Mas nós devemos sim sempre buscar. Mas eu falei de Marta. Mas agora eu quero falar de Maria, que foi aquela que escolheu ouvir. Escolheu estar aos pés ali de Jesus. Ela deixou tudo de lado. Ela largou os afazeres. Ela não ajudou a sua irmã, que até então questionou a Jesus. Jesus, por que você não pede para ela vir me ajudar? Achando que ela estava ali por cima da farofa, né? Ó, Jesus, olha só, eu tô aqui nessa correria toda e Maria está aí parada, não faz nada. Ela achou bem que Jesus ia falar assim, pô, ô Maria, olha a Marta lá, faz favor, vai ajudar nela. Marta. Tomou exortado ainda, né? Por que você está tão agitada? Maria escolheu a melhor parte. E isso dela não vai ser tirado.
Como Jesus disse aqui, ó, no versículo 42, a melhor porção que nós podemos escolher para a nossa vida é estar aos pés e buscar cada vez mais ouvir Jesus, ouvir as palavras, ouvir, ler, buscar. Porque muitas das vezes a gente se distrai. E hoje, esse aparelho aqui, ó, é uma bênção. Mas eu acho que a última coisa que você usa esse aparelho aqui é você ligar por telefone mesmo. Você liga hoje, porque hoje você liga por internet. Você não usa mais o telefone aqui desse aparelho aqui, verdade ou mentira? Você usa a sua agenda, você usa a televisão, você usa videochamada pela internet, você usa máquina fotográfica, você usa filmadora, você usa a Bíblia, amém? Mas ele também é um aparelho, é um equipamento que ele pode tirar totalmente a sua atenção do dia a dia. Eu não tenho não, porque eu não preciso. Mas tem uns medidores, né? Tem uns aplicativos que eles até medem quanto tempo que você fica nas redes sociais, quanto tempo que você fica no Instagram, quanto tempo que você fica no Facebook, quanto tempo que você fica no WhatsApp. Quanto tempo você fica com Jesus por dia? É uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. Quanto tempo que eu dou para Jesus? Eu fico, se for somatizar, eu fico 20 minutos, meia hora por dia nas redes sociais. E com Jesus eu oro 5 minutinhos e amém? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, Senhor. Um dia abençoado, tá bom? Mas na hora de pedir, ô Senhor, que luta, Deus, Jeová, vem aqui no deserto, Senhor. Jesus não pode ser eu sempre falo isso com os nossos discípulos, que Jesus não é Dorflex. Jesus não é de pirona, Novalgina, que você só busca ele quando está com dor de cabeça. Jesus, ele é algo que ele precisa ser constante na sua vida. Ele é o pão da vida, ele é a estrela da manhã. E nós precisamos ter um ritmo de vida, dia após dia, de você acordar, aquela rotina de você... A Beta, ela já tem uma rotina que ela acorda, aí ela vai para a sala, ela faz aquele TSD dela ali. Eu já tenho o meu jeito, eu prefiro fazer sozinho, porque eu sou aquela pessoa que, se uma formiga andar ali, ela tira a minha atenção. Então... Mas você precisa, de fato, ter o teu tempo a sós com Deus. Ter aquele momento em que Deus vai falar com você. E como o nosso próprio pastor fala, se possível, se houver a possibilidade, na primeira parte da manhã, logo que acorda, porque senão a gente não faz, irmãos. Senão nós não vamos fazer. Porque a correria do dia, os afazeres, dona Marilene, não vai deixar. É fato. Sabe? E eu falo de carteirinha, porque eu já caí muitas vezes nisso, tá? Ah, não é bem assim, não. É assim, sim. Porque vem um compromisso aqui, vem um compromisso ali. Tem gente que consegue? Sim.
Tem gente que consegue. Mas eu bato palma para quem consegue, porque tem que ser muito disciplinado, muito regrado. Ah, não, todo dia às 3 da tarde eu sento para tomar o meu chá, o meu café, abro minha Bíblia e faço. Amém, glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida. Mas também louva a Deus pela vida daqueles que já acordam e vão lá, pegam a sua Bíblia, põem um louvor para ouvir. O seu dia já começa como? Já começa assim, você se sente mais fortalecido. Porque quando nós entramos nessa atmosfera, a gente ouvir um louvor, ter aquele momento de adoração, de leitura da palavra, de busca, nós nos fortalecemos, nós nos preparamos para o dia, nós nos preparamos para as batalhas que vamos ter. E às vezes naquele dia ali, pelo aquele fortalecimento que você teve pela manhã, você vai passar por livramentos que nem ao menos você vai saber, porque Deus te livrou. Precisamos reservar um momento do dia para ler a Bíblia com calma, sem pressa. Eu gosto muito de ouvir também livro, eu ouço, né? Porque eu não gosto muito de ler, não. Eu sou meio preguiçoso para ler. Mas eu gosto de ouvir. Então eu pego um livro, aí quando tem aquele audioblast, né, aqueles livros em áudio, e eu ponho no carro e fico ouvindo, ouço capítulos. E sou abençoado. Tive o meu momento de experiência, tive o meu momento de intimidade com Deus. Mas, Ronaldo, tudo bem, você falou da Marta, você falou da Maria. As duas tarefas, elas eram importantes? Sim, elas eram importantes. Mas nós também precisamos falar sobre o ponto 3, que é a importância do equilíbrio. Nós precisamos ter o equilíbrio entre os nossos afazeres e a nossa busca com Deus. Nós não devemos deixar, como eu acabei de falar, as tarefas nos afastar do nosso tempo com Deus. Como diz em Mateus 6:33, que diz que Mateus 6:33. Que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a nossa busca, a nossa rotina, ela não deve nós não devemos deixar também os estresses, as discussões, seja familiar, seja profissional, seja social, deixar-nos afastar do nosso tempo com Deus, porque muitas das vezes como que nós nos comportamos? Hoje eu não estou bem. Hoje você não está bem? Hoje você não fala com o Senhor? Como assim? Não, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal, hoje eu quero ficar na minha, quero ficar aqui no meu canto. Quem nunca falou isso? Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai a Deus. Busque a Deus. E Deus, Ele é tão misericordioso
que às vezes isso já aconteceu comigo também. Eu não estava com vontade de falar com Deus, de buscar Deus, de ler. Eu falei, Senhor, eu tô sem força, não estou com vontade, mas me ajuda, me dá um sinal. Aí passou uns 20 minutos mais ou menos, aí veio uma pessoa e entregou um livro na minha mão assim, ó. Cara, esse livro é bom, vamos ler junto. Aí eu falei assim, tá bom. É assim que Deus vai fazer. E eu tenho, porque ele ainda é vivo. Um discipulador, que ele sempre fala o seguinte, que Deus ele é extremamente educado e respeitador. Mas o que você pedir para ele, ele vai te dar. Pede. Às vezes você não ganha porque você não pede. Às vezes a vitória, ou às vezes a conquista, ela demora a chegar pela forma que nós pedimos. Deus precisa de mais um povo que pensa como Maria. Nós nunca tivemos um tempo tão preocupante quanto o tempo que nós vivemos hoje. Hoje eu e Roberta em casa, nós precisamos cuidar para o que o nosso filho está assistindo na televisão. Graças a Deus, o Rafa ele estuda no Atitude School, que é uma escola com princípios, mas antes ele estudava em uma escola que ela não tinha princípios evangélicos, então nós precisávamos muitas das vezes estar respondendo ou explicando para ele coisas seculares. O mundo ele não está brincando de ser mundo. Então nós não podemos brincar de ser crente. É uma frase meio clichê, mas é uma das frases mais verdadeiras que eu já ouvi. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. E quando nós decidimos, de fato, buscar a Deus, isso não é uma resposta ou um sinal de que as coisas vão ser fáceis, de que as coisas vão melhorar. Não é isso. Porém, com Deus, nós passamos pelo deserto, dando glória a Deus, nós não nos desestabilizamos. As lutas, elas vêm, mas a gente consegue vencer. A gente tem a maturidade, a gente tem discernimento para passar pelaquela prova. É diferente de quando nós estamos longe, afastados de Deus, frios espiritualmente. E naquela noite, ou naquele dia, acho que é dia, Marta entendeu isso. Marta entendeu que estar aos pés de Jesus era a melhor porção. Buscar Jesus era a melhor coisa a fazer naquele momento. O seu trabalho, ele vai de repente falar com você que você precisa fazer alguma coisa urgente. Algum familiar seu, de repente, vai lhe criticar por estar buscando a Deus numa quinta-feira
pós-feriado. Um vizinho. Mas não negue a sua fé. Não negue o seu crescimento com Deus, a sua intimidade, a sua profundidade. Eu gosto muito dessa palavra, profundidade. Porque quando você está no rasinho, na praia, você está todo, né? Não, você está no controle. E aí você vai entrando, aí a água vai no joelho. E a palavra fala isso, né? Água no tornozelo, água nos joelhos. E aí você vai entrando, e você vai entrando. Chega um momento em que a água te cobre. E o que acontece para os pés? Já não tocam mais o chão. Nesse momento você não depende mais só de você. Você depende daquele que é maior do que todos. Então a profundidade, ela te dá dependência de Deus. E é isso que nós estamos precisando, irmãos, buscar cada vez mais a dependência. É ser fraco para ser forte. É ser pequeno para Deus ser grande em nós. É ser canal na vida de pessoas. Eu louvo a Deus por isso que você já que faz aqui. Por todas as manhãs, eu trabalho aqui na igreja, então, e todas as quintas-feiras eu vejo esse trabalho, eu vejo tudo isso acontecendo. E eu não tenho dúvida e oro para que esse trabalho, esse momento aqui, daqui a um tempo, esteja acontecendo no templo maior. Eu tenho fé nisso. Porque existem muitas pessoas, terceira idade, e até novos também, que estão dentro de apartamentos, isolados, depressivos, precisando ouvir a palavra. Tem muitas Martas aí. Muitas Martas. Precisando entender e viver como Maria. E essas Marias vão ser o canal. Vocês são canal. Vocês são peça fundamental. E que Deus possa fortalecer vocês. Que Deus possa dar estrutura, discernimento a cada uma de vocês. Para que vocês possam invadir esses apartamentos, esses condomínios aqui, ó. E que Barra Sul, que Pontões, que Barra Bale, que todos esses condomínios ao redor, eles venham entender a necessidade de estar aos pés de Jesus. Que a gente não ouça mais tanto quanto a gente ouve na atualidade, a depressão. Que a gente não ouça mais sobre suicídios, sobre assassinatos, mas que a notícia seja conversão, conversões, vidas ganhas para Jesus, cadeiras cada vez mais cheias, espaços cada vez mais repletos, completos, de pessoas sedentas por Jesus, de pessoas querendo, vibrando, contando os dias para estar aqui, louvando, adorando a Deus, como vocês hoje estão, como vocês entenderam essa necessidade. E para terminar, eu queria só comentar sobre atividade familiar.
Porque muitas das vezes nós nos reunimos com as nossas famílias ou com familiares para qualquer tipo de afazer. Mas a gente não entra no assunto Jesus, não entra no assunto igreja. A gente não quer ser invasivo. A gente não quer ser o crente que quer evangelizar. Mas isso posso fazer. Eu não vou falar uma verdade, mas a minha ótica, tá ok? Isso é uma mentira do diabo. Porque sem ser invasivo, você consegue sim. É claro que eu também entendo que a melhor pregação que você pode pregar para um parente, para um ente querido seu, é o seu estilo de vida. Sim ou não? É o seu estilo de vida. Você de boca fechada, você prega. Mas vocês concordam que eu posso orar por um parente? Eu posso levar a semente da palavra. Eu posso semear na vida dele. E muitas das vezes, eu tenho certeza que se eu perguntar, eu vou ouvir testemunhos aqui de pessoas que pararam para orar por alguém, por um parente, e houve quebrantamento. Porque as pessoas hoje, elas estão assim. Eu falo isso. Nunca foi tão fácil falar de Jesus como nos tempos de hoje. Porque você começa a orar pela pessoa, a pessoa começa a chorar. As pessoas, elas estão sedentas de Jesus, elas só não têm coragem. Ou não sabem como. Mas quando nós chegamos até elas, elas se abrem. Então que vocês possam sempre lembrar que vocês são um agente de milagres. Que vocês são sim um agente do reino. Que vocês são sim capazes. Porque vai sempre ter aquela vozinha, de repente, não, eu não sei fazer isso. Eu tenho vergonha. Você tem vergonha? Não, você tem uma outra coisa dentro de você. Você tem um Espírito Santo de Deus que te capacita para todas as coisas. Inclusive de orar por uma pessoa, de salvar alguém através de Jesus Cristo. E por que não começar pela sua família? Que nós possamos, de fato, refletir sobre Marta, sobre Maria, sobre estarmos dando a prioridade de estar aos pés de Jesus, porque essa foi e sempre vai ser a melhor parte para fazermos. Amém? Glória a Deus. E eu quero agradecer a Jaque pela oportunidade de estar aqui, tá bom? E quero sim voltar em outras oportunidades para poder estar com os irmãos com esse salão cheio, ou então lá no templo já. Tá bom?